Então, nossa boa tarde a todos os senhores, a todas as senhoras, especialmente aos jovens também que estão conosco na tarde de hoje e que, estando conosco, demonstram também a sua preocupação com algo mais da vida. Então, queremos saudar a todos pela dedicação a si próprio, pela busca dos conhecimentos do outro lado da vida, saudar os trabalhos desta casa, da Seara do Mestre, a todos os trabalhadores, saudar o amigo Antônio Nascimento, a sua esposa, a Liamara, o Cleto Brutis, a Cláudia Scholle, a todos, enfim, a cada um em particular que nos encontramos na tarde de hoje. Queremos levar a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos juntos nesta tarde e podermos refletir um pouquinho sobre a doutrina dos Espíritos. Doutrina dos Espíritos que tanto nos ensina e nós grandes dificuldades temos para assimilar esses ensinamentos, mas pouco a pouco nós vamos carpindo, nós vamos beneficiando o nosso ser interior, fazendo com que assim o resultado após uma vida, uma encarnação, como dizem os amigos espirituais, uma encarnação do espírita bem aproveitada, vale por muitas vidas. Então esse é o nosso trabalho, a nossa dedicação, no nosso próprio crescimento, em nossa própria evolução moral. O trabalho de hoje fala sobre saúde. Saúde mental, condição para saúde física. Saúde mental, condição para a saúde física. Nós normalmente não damos a devida importância para a saúde mental, para o que pensa o cérebro, para o que ele registra, como nós agimos, enfim. Normalmente na humanidade já é difícil nós falarmos para a defesa da saúde física, porque nós analisamos em termos materiais da saúde material e o ser humano comete tantos erros, tantas falhas na condução da sua vida material, que nós prejudicamos muitas vezes a nossa própria saúde. Então, quando nós falamos sobre saúde física, e há uma certa dificuldade em o ser humano se atentar para essas questões do físico, imaginemos nós falar sobre saúde mental, que é impalpável, que é imponderável, que é mais difícil de aquilatar. Então, como fazer isto, a fim de que o ser humano possa bem aproveitar estes princípios que nós podemos aprender em termos de saúde mental? Mas isto é o geral do mundo, é o geral da humanidade. Agora, quando em um sábado de tarde, nós nos reunimos em um centro espírita, é sinal de que já existe algo mais dentro deste ser humano. Porque ele já está preocupado com alguma coisa além desta vida. Ele já busca o imponderável, já procura aprender o que existe na outra dimensão, na vida além da matéria. Porque o normal é no sábado de tarde, ou nós ir para um joguinho de futebol, ou as mulheres, como um dia eu perguntei para minha esposa o que queria dizer filó, fazer filó. Diz ela, fazer filó é tomar mate e falar da comadre, da empregada, etc., do vizinho, da vizinha. Então um sábado à tarde seria ótimo para fazer filó, e nós estamos aqui sentados em uma cadeira do centro espírita. Nós, os homens, de repente, de tarde, pegar um travesseirinho, puxar um ronco daqueles que acorda até a vizinhança. Mas nós estamos aqui, num sábado de tarde, estamos dentro de um centro espírita. Grande felicidade. Então nós podemos falar em saúde mental, porque estas mentes já buscam algo mais. Porque aqueles de nós que porventura não temos a consciência sequer dos malefícios da parte física, como o álcool, por exemplo, nós sabemos os prejuízos do álcool.
os prejuízos para o corpo físico, os prejuízos sociais de quando a pessoa, o ser humano se entrega ao álcool, o prejuízo ao lar, à comunidade, a família que se destrói, aquele cidadão que inveteradamente faz uso do álcool, amanhã já começa a tomar todos os finais de semana, depois durante a semana à noite, daí tem que deixar do trabalho para beber, depois perde o trabalho. E como o caso que a gente vê em um dos trevos lá em Panambi, nós vimos umas loninha preta, aquele pessoal dormindo ali. Então aqueles dias frios no inverno, 6 graus abaixo de zero, aquele povo naquelas condições, daí vai deitar alcoolizado, daí as cobertas caem no chão, e como a gente vê depois elas em cima lá de umas árvores para secar, é uma situação subhumana. A destruição do lar, e a destruição da própria vida, e o ser humano continua no álcool. É falta de refletir. Nós precisamos refletir, nós precisamos pensar nas coisas antes de elas acontecerem. Analisar, como por exemplo, os exemplos de todo dia que a gente observa. Perdi um amigo meu lá em Panambi, ele desencarnou alguns meses atrás, e a causa mortis foi cirrose hepática. Ele bebia cachaça todos os dias, quantidade, 1 litro, às vezes mais que 1 litro. E depois ele caiu doente, foi levado às pressas para Ijuí, e os médicos não conseguiram estancar o derrame sanguíneo que deu no seu fígado, porque o fígado estava totalmente destruído. Cirrose hepática. Então o que é isto? É a consequência de nós não pensar antecipadamente nas consequências de nossos atos. Então nós precisamos usar a mente humana de forma que nós possamos programar a nossa vida e a cada dia nos perguntar: quais são meus objetivos de vida? O que eu quero para mim? Qual é o meu desejo? Nos espelhar nos modelos de vida que nós encontramos, positivos e negativos, porque cada ser humano tem bons exemplos e tem maus exemplos para nos apresentar. E nós precisamos discernir nessas estradas da vida por qual é o caminho que nós vamos adentrar. O fumo, por exemplo, é algo assim que, vamos dizer, aparentemente não tem grande prejuízo. Mas gostaria de contar para vocês o caso de um cunhado meu que precisou fazer ponte de safena. E para ele fazer a ponte de safena, ele fez uma romaria por vários consultórios, confirmando os diagnósticos. E depois ele me disse assim, que todos os médicos, sem exceção, perguntavam a ele se ele fumava. Ele estranhou, não perguntavam se ele bebia, perguntavam se ele fumava. E em um desses consultórios, então, ele perguntou ao médico: mas por que, doutor, todos me perguntam se eu fumo? Diz ele: não, porque o cigarro, em palavras comuns, literalmente apodrece as veias. E para nós fazer uma ponte de safena em seu coração, nós vamos ter que cortar as veias, vamos ter que pegar uma veia de outro lugar, colocar no seu coração e suturar, costurar esta veia. Como é que eu vou costurar um material que está se diluindo? Não tem como nós suturar. Então são as coisas da matéria, as coisas comuns. E nem isso nós nos damos conta do prejuízo. Agora, que dirá então se nós falarmos das coisas do imponderável? Mas é importante. Porque quando falamos em saúde mental, condição para a saúde física, é porque a mente humana, ela regula e ela conduz todo este conjunto que nos permite viver. São 60 trilhões de células que são coordenadas, organizadas pela mente humana. Se não houvesse a força de atração do espírito,
a reunir e manter com vida esses 60 trilhões de células e produzindo outras para substituir aquelas que morrem diariamente, não haveria um corpo físico. Então, a essência da vida, chamada espírito, é que mantém em atração os 60 trilhões de células e, mais que isso, impulsiona-lhe a vida ou a doença, dependendo de como ela se porta. E para não dizer para vocês, a fim de que não possamos obrar com certo exagero, para não dizer que todas as doenças têm como causa o espírito, nós diríamos que a grande maioria das doenças do corpo físico tem a sua causa no espírito. E daí nós poderíamos contestar esta afirmação. Mas se nós refletirmos um pouquinho mais, com um pouquinho de profundidade além, nós vamos ver que efetivamente o espírito tem uma importância, uma influência muito grande na saúde ou na doença do corpo físico. Os desequilíbrios mentais, os estresse, as depressões. E daí as doenças físicas, vamos pegar, por exemplo, o álcool. Alguém diz assim, mas o álcool não tem uma causa subjetiva, não é o espírito que faz com que o corpo fique doente, adoeça por causa do álcool, não. Nós diríamos assim, com certeza, o corpo físico, ele se torna viciado no álcool, ele tem a necessidade do álcool a partir de um certo tempo que o ser humano o ingere. Agora, a decisão de beber ou não é do ser pensante. O ser pensante é o espírito. Não pensar nas consequências do uso imoderado do álcool é uma decisão que quem toma é a essência da vida, é o ser pensante. Então, no fundo da questão, a causa é espiritual. Daí nós diríamos assim, mas quando a gente passa frio, em um planeta que tem muitas vezes clima gélido como o nosso, e como a nossa região, 6 graus abaixo de zero no inverno, isso não é coisa do espírito. Mas a doutrina espírita nos fala da pluralidade dos mundos habitados e nos fala da classificação desses mundos. Mundos de provas e expiações, mundos inferiores e daí para cima. Então, nós habitamos um mundo de provas e expiações, onde ainda os rigores do tempo são necessários para que nós, através desse sofrimento, dessas dificuldades, nós possamos crescer. Quando um dia, quem sabe, estivermos lá naqueles mundos felizes, onde o corpo não é tão materializado como o nosso, é bem mais sutil, onde a vida não é em torno de 60, 70, 80, 100 anos como nós aqui, se fala em 300, 400 anos, aí quem sabe nós não vamos ter mais essas dificuldades do clima, do tempo, enfim. Mas é assim. E por isto, a importância de nós pensarmos na força do pensamento. A saúde mental, ela é extremamente necessária, porque sem ela, nós não vamos ter uma saúde física. E o trabalho de hoje, que fala sobre a mente humana, ele nos convida a uma reflexão. Então, na tarde de hoje, as nossas palavras são apenas um convite para nós aproveitarmos o tempo e refletir sobre aquilo que todos nós sabemos, mas tirar o tempo para refletir. Por exemplo, nós podemos aprender. E é importante nós compreendermos que o soberano árbitro dos mundos nos colocou na terra para nós aprender. A terra é uma escola abençoada. Não viemos aqui em recreio, não viemos a passeio em férias,
mas viemos para aprender e trabalhar. Então aqui a gente aprende nos cursos escolares, como no ensino fundamental, no ensino médio, no curso superior, no pós-graduação, no doutorado, no pós-doutorado, nós aprendemos muito. Agora, se nós quisermos aprender na escola da vida, nós vamos aprender muito mais ainda. E nós precisamos estudar e observar e analisar a escola da vida, que ela muito nos ensina. E a todos os dias, como dissemos antes, nós encontramos bifurcações em nosso caminho. Nós encontramos bifurcações e aí nós precisamos decidir entre pensar ou não pensar sobre aquela questão, falar ou não falar, porque as palavras depois que nós jogamos nós não juntamos mais. Se forem positivas, ótimo, excelente, vai causar um efeito positivo. Agora, se forem negativas, nós não juntamos elas de volta. Fazer ou não fazer. E para isto, nós precisamos pensar, refletir sobre aquela passagem do Evangelho, que é muito clara neste ponto, quando fala das encruzilhadas da vida, e que diz assim: a vida é composta de 1000 nadas, que são como picadas de alfinete que acabam por ferir. A vida é composta de 1000 nadas, que são como picadas de alfinete que acabam por ferir. Então vamos pensar nessa expressão do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pegar aqui um alfinete e vamos picar a nossa mão. Só vai sair um ai. Agora vamos colocar do lado aqui 1000 alfinetes. E vamos pegar cada um e vamos picar na nossa mão. E aí nós vamos analisar a dimensão do ferimento que causou em nossa mão. Assim são os 1000 nadas de nossa vida. Cada pensamento nosso, cada palavra, cada decisão, cada ação. Então nós somos convidados diuturnamente a tomar boas atitudes ou atitudes negativas. Como disse um amigo meu, diz ele assim, espírita, fundador do Centro Espírita de Panambi, diz ele, as tentações ou os estímulos para nós cair moralmente não desaparecem. Eles estão aí. O que é necessário é nós trabalharmos as nossas autodefesas. E aí o nosso pensamento. Aí a força do pensamento. Aí a mente humana. Então todos os dias nós podemos aprender e tomar os bons exemplos como base ou tomar os exemplos negativos. E podemos aprender até com os para-choques de caminhão. E tem um para-choque de caminhão que nos dá uma baita escola e que ele diz assim: não tenho tudo que amo, mas vocês sabem bem alto para nós. Amo tudo que tenho. Isto. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. É um para-choque de caminhão que nos ensina. E daí um dia nós estamos fazendo lá em Panambi, nós trabalhamos com o centro de condutores, então estávamos fazendo a reunião com os instrutores, e reunimos lá toda aquela turma, e daí um rapazinho jovem, novo, estava sentado no canto assim, quando eu falei sobre esse para-choque de caminhão, ele virou pro lado, para trás, e deu uma cochichada com o colega dele, e deram uma baita de uma risada. Digo, bom, vamos partilhar o que eles têm aí. E daí pedi para ele, digo, fale para nós. E ele não teve dúvida, falou. Diz ele, e as mulheres perdidas são as mais procuradas. Terminou com a nossa reunião, terminou ali a reunião. Então é assim. Até nos para-choques de caminhão nós podemos optar. E a vida é um constante optar. A vida é um constante optar. E nós temos que ter cuidado
para que não aconteçam aquelas coisas de amanhã nós nos arrependermos do que nós fizemos, nós precisamos pensar antecipadamente. Pensar antecipadamente. Programar a nossa existência. E nesse sentido é que nós trouxemos um auxílio de Joana de Ângeles e trouxemos também um auxílio de Emmanuel. São dois espíritos grandiosos. Joana de Ângeles traz as suas mensagens através de Divaldo Pereira Franco e Emmanuel através de Chico Xavier. E Emmanuel nos fala lá, em duas obras, alguns princípios que nós podemos utilizar a fim de que tenhamos a saúde mental. É a Ceifa de Luz, uma das obras, e a outra é Pão Nosso. Então são apenas 3 ou 4 páginas. É diferente da Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles nós vamos ler só 45 páginas. Bruto, não é muito, é 3 horas que nós temos de trabalho aqui, né? Então, é só 45 páginas que nós vamos ler da Joana de Ângeles. Da Joana nós temos uma psicografia e temos também da obra Vida Feliz 2 textos. E são frases simples, mas que muito nos ajudam. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas é um texto. Esse texto, o título dele é uma palavrinha de 5 letras, que diz assim: calma para o êxito. Outro dia lá em Cerro Largo, nós falávamos sobre esse trabalho, eu falei, é uma palavrinha de 5 letras, e falei paciência. Paciência, não deu muito certo não, mas realmente não é de 5 letras, mas as duas palavrinhas dizem a mesma coisa. Calma para o êxito, nos diz a Joana. E quando ela fala em calma para o êxito, ela começa dizendo assim: em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. Em todos os passos da vida. Então é uma palavrinha, e são 5 letras, mas o efeito que tem em nossa vida, nós utilizá-la ou não utilizá-la é fundamental. Utilizando-a, o nosso casamento pode durar, quem sabe, 50 anos. Não utilizando, quem sabe ele pode durar que nem o do Ronaldinho, que casou num castelo lá na Europa e durou 60 dias. Então, utilizando, se nós trabalhamos em uma empresa, nós podemos trabalhar a vida inteira, ou quem sabe, uma semana. A calma, calma para a paciência. E diz a Joana assim: aqui é uma pessoa tresvariada que te agride. E é natural a gente ver essas coisas acontecerem, às vezes numa fila de banco. Alguém se atrapalha e fica nervoso e já diz tudo o que desejaria dizer e mais um pouco para o outro que está na fila, uma pessoa que ela nunca viu, nunca esteve, enfim. Uma pessoa tresvariada. E a gente entra no mesmo diapasão e também só não chama de santo que está do lado. Então, se nós utilizarmos essa expressão calma, nós não vamos entrar nesse diapasão, nesse desequilíbrio mental. Continua ela dizendo assim: ali é uma circunstância infeliz que gera dificuldade. Uma circunstância infeliz. Então, às vezes, a nossa vida, ela está correndo tudo bem. Uma beleza. E outro dia eu disse para a Diva assim: às vezes as coisas estão tudo bem e quando a gente menos espera, vem um gancho por trás e nos pega. Eu tenho um irmão meu que mora em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ele era juiz, é aposentado, e agora ele é oficial de um cartório. Então não tem problema financeiro, está bem, é uma pessoa que sofreu muito no início da vida, em condições financeiras, mas hoje está muito bem, e daí se programaram para viajar pelo mundo, etc., e começaram a viajar seguido, e fazem academia para se manter com o corpo em dia, etc., bem, e agora há poucos dias nós fomos visitá-lo, porque ele teve um câncer de próstata, e teve que tirar a próstata, está com incontinência urinária, então está meio desanimado, etc. Então essas coisas surgem, uma circunstância infeliz.
E quando isso surge, nós precisamos ter paciência. E pelo telefone eu disse para minha cunhada, digo, olha, ela reclamando um pouco da vida, digo, tem que ter paciência. Ela, paciência. Então é assim. Mas é a paciência que não é essa paciência. É aquela paciência que realmente nós precisamos ter paciência com aquele que convive conosco, com a vida. O que quer dizer também? Calma. Então, os amigos espirituais nos convidam essencialmente nós aceitar a vida como ela se nos apresenta. Isto é fundamental. Nós aceitar a vida como ela se nos apresenta. Não reclamar. No momento bom, na dificuldade. Não exacerbar no momento bom. Na dificuldade, aceitar as dificuldades que surgem para nós. Porque se nós não aceitarmos a dificuldade, nós vamos entrar naquele quadro do bem sofrer ou do mal sofrer. O que é o mal sofrer? Nós sabemos que a dor, que o sofrimento, é um componente de nosso planeta, da nossa humanidade. E que todos nós, ontem, hoje ou amanhã, passamos ou estamos passando por ele. É natural. E o mal sofrer é quando a gente passa pelos dramas da vida, pelas dificuldades, sem aceitar. A gente começa a reclamar de tudo e de todos, e isso não poderia acontecer conosco, e não sei o quê, e mil reclamações, e às vezes até falamos contra Deus. Então este é o mal sofrer. Porque aquele sofrimento, às vezes é uma oportunidade de nós expiar ou resgatar o erro do passado. Ou de sermos provados para dar um salto um pouquinho mais à frente. E se nós mal sofremos, nós estamos demonstrando que nós não estamos em condições de ir à frente. E aí, futuramente, o sofrimento retorna. Nas mesmas condições ou um pouquinho agravado, e nós vamos outra vez passar por essa dificuldade. Agora, o bom sofrer é aquele cidadão que passa pela dificuldade, mas ele aceita aquela dificuldade como ensinamento, como escola da vida. E como diz a Joana de Ângeles, quando nós passamos por um momento de estremecimento e passamos uma dificuldade, e se nós a aceitamos e então acontece o bem sofrer, nós podemos diminuir a dimensão da prova, diminuir, atenuar. Então é importante nós compreendermos o que é o bem sofrer. Acolá é uma ameaça de insucesso que pode acontecer. Por exemplo, vivemos em uma região essencialmente agrícola. O produtor vai lá, planta seu soja, faceiro, botou adubo, fez tudo certinho, já faz o cálculo de quanto ele vai ganhar, quanto ele pode investir, enfim. E de repente dá uma seca. Então também precisa ter calma e paciência. Se não acontece como um conhecido meu, um senhor que morava lá em Panambi, alemão bem prussiano, daqueles bem correto, nunca ficou devendo nada no banco, pagou tudo certinho, e quando aconteceu um revés climático desses e ele não conseguiu colher, tirou a própria vida. Faltou a paciência para encarar aquela prova, aquela dificuldade. Então a Joana nos fala em uma palavrinha que tanto nos auxilia, e diz assim: ela é necessária para que tenhamos sempre a calma presente em todas as nossas atitudes. E diz mais: a calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça, a expressar-se numa conduta reta que responde por um equilíbrio, por uma atitude mental harmonizada. Atitude mental harmonizada. Muitas vezes, nós somos duas pessoas. Nós estamos tudo bem, e daí acontece alguma coisinha e a gente se desequilibra.
e falta com respeito com as outras pessoas, enfim. A atitude mental harmonizada é aquela atitude que aconteça o que acontecer, nós continuamos sempre naquele diapasão, naquela forma de agir. Um dia nós visitando um casal de amigos que moram em Santa Catarina, eles têm 2 filhos, e a menininha com em torno de 17 anos, que nós conhecíamos, eles moravam em Panambi, a menininha, quando nos encontrou, ela falou: oi tio, oi tia, tudo bem? Mas que coisa boa, vocês vieram nos visitar. E assim ela falava, dizia ela: agora eu sou zen. Daí a esposa, a mãe dela, que é espírita também, disse: pois é, ela está numa filosofia agora que é zen. Então ela estava assim, tudo bem, tudo doce, tudo gostoso, etc. Tudo alegre, feliz. Digo: nossa, mas quero aprender isso para mim também, porque eu não consigo ser assim. E ela parece que nem tinha os pés no chão de tão alegre, feliz, vivendo num mundo mais superior. E eu estranhei, mas fiquei observando. Dali a pouquinho, a mãe da menina falou alguma coisa sobre o pai, eles tinham se separado. Depois que foram embora, se separaram. E daí ela falou alguma coisa e a menina, como diz aí no adágio popular, virou no toche. E enlouqueceu. E porque o pai, porque não sei o quê, porque minha nossa, digo, nossa. Mas o Zen, ele não conseguiu fazer com que nós conseguimos permanecer sempre tudo bem, numa boa. Então, nós precisamos ter o equilíbrio mental para que a gente não saia do sério. Às vezes por uma coisinha simples, um nada, a gente sai do sério. É importante nós conseguir a nossa harmonia mental. E aqui uma expressão: quando não se age com incorreção, não há por que temer-se acontecimento infeliz. Quando a gente fica tenso, teme um acontecimento infeliz, a gente não tem as consequências de uma atitude positiva, ou seja, de um pensar, de um proceder positivo, que nos traz a saúde mental. Agir com incorreção nos traz receio, nos traz preocupação. E o que é agir com incorreção? Vamos a um exemplo. O esposo, de repente, ele resolve pular a cerca. E ele pulou a cerca. Daí ele chega em casa e a mulher dele olha para ele assim, grela o olho para ele, ele já começa a limpar a roupa e começa a ficar daquele jeito, meio que passarinheiro. Dali a pouco ela grela o olho mais um pouquinho e ele começa a limpar a boca e o rosto para ver se não tem batom e etc. Então, a insegurança por ações infelizes. Isso não nos dá segurança para a vida. Nós vamos viver de sobressaltos. E aí, de erro em erro, nós vamos caminhando rumo ao precipício. Temos que ter esse cuidado. Atitudes incorretas. Quais são as atitudes corretas e quais são as atitudes incorretas? E aí então, a felicidade de, como falávamos com o Cleto Brutis antes e com a Cláudia, a felicidade de nós termos junto conosco hoje uma doutrina dos Espíritos, que nos ensina os princípios para viver, nos diz o que é correto e o que é incorreto, e a partir daí então nós precisamos aplicar a nossa força de vontade. A nossa força de vontade para acertar. É fundamental, porque a força de vontade é a energia motora para as nossas atitudes. É ela que nos faz levantar do assento e ir para a casa espírita. Nós sair do conforto do nosso lar, da tranquilidade e ir para a casa espírita, buscar conhecimentos, buscar vibrações novas, superiores, refletir, buscar elementos que nos auxiliem a crescer. Os ensinamentos de Jesus estão de forma bem clara no cristianismo redivivo, dentro da doutrina espírita. Então isso é importante para cada um de nós, a fim de que nós tracemos o nosso caminhar, porque a partir daí, consequentemente, nós iremos ter saúde mental e, como resultado automático,
também à saúde física. E diz mais, a irritação, alma gêmea da instabilidade emocional, é responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. A irritação, alma gêmea da instabilidade emocional. O ser humano, quando é instável, ele se irrita com facilidade. E quando nós nos irritamos, nós não fizemos ideia da quantidade de energia inferior que nós transmitimos à nossa volta. São como dardos de energia negativa que a gente canaliza para o ponto aonde nós concentramos o nosso pensamento. Agora nós, nesse estado de irritação, quando nós arremessamos essas energias negativas, elas dentro de nós já causaram um estrago sem tamanho. Então é importante nós controlar esta atitude que ainda faz parte da inferioridade humana. E que a Joana querida diz para nós aqui, ainda não foi avaliado a dimensão dos danos que a irritação causa em nosso próprio ser. Portanto, saúde mental, condição para a saúde física. E quando nós nos desequilibramos e agimos de forma irritada, nós estamos agindo inferiormente. E em vez de construir a saúde, estamos construindo com certeza a doença. Porque quando nós nos desequilibramos mentalmente, estes desequilíbrios, eles geram uma carga negativa muito grande que em algum lugar do corpo ele vai desaguar. Ou é no fígado, ou é no pulmão, ou é no coração, ou é no estômago, etc. Daí vai dar no estômago vai dar problemas ulcerais, enfim, vão ter dificuldades de digestão, etc., organismo tenso. Então é importante que nós estejamos atentos para nos controlar e nos observar. E diz assim ainda, a calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Ela não antecipa e não retarda. As nossas atitudes acontecem no momento próprio, no momento ideal. E diz mais a Joana, preserva-te em calma, aconteça o que acontecer. E também, nós agindo com calma, nós vamos estar auxiliando o nosso próximo, as pessoas que estão conosco. Porque, por exemplo, quando nós chegamos em um centro espírita e tem um atendimento fraterno, quando o cidadão ou a cidadã busca o centro espírita para um atendimento fraterno, é porque ele tem uma dificuldade. Ele precisa um amparo. Se chega ali e encontra uma pessoa tensa, uma pessoa ansiada, nervosa, que quando a pessoa que entrou vai querer falar, quem a recebeu não a deixa falar, começa a falar sem parar, é um prejuízo muito grande. Agora, se aquele cidadão que a recebe, ele está calmo, está tranquilo, só a sua vibração, enquanto o outro que ele chegou vai colocar as suas posições, só aquela sua calma, a sua tranquilidade vai envolvendo aquela pessoa nas suas vibrações de segurança, e isto por si só já vai auxiliando. Então é importante que nós, em nossas atitudes, utilizando a calma, nós podemos também auxiliar os outros seres humanos. E nos fala então o nosso querido amigo Emmanuel, em uma mensagem que diz estado mental, ele diz assim, a calma é básica para qualquer atitude. E diz, a carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar dificuldades
de difíceis provações de caráter negativo quando de nossa permanência na terra. Então, repetindo, a carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo na terra. Um exemplo desta expressão. 2 cidadãos. Os dois reencarnam em condição de extrema pobreza. Tem aquele que reencarna em situação de extrema pobreza. E ele recebe isto com segurança, com fé em Deus. Não tem alimento, às vezes não tem onde morar, não tem trabalho. Mas sempre com fé em Deus e com esperança na vida no futuro. Este, poderíamos dizer, que é um mensageiro que ali está para dar exemplo para os demais. Agora tem aquele outro que reencarna nas mesmas condições e reclama da vida, reclama dos familiares, reclama do pai que não lhe deixou os bens para a sua existência, reclama das empresas que não lhe dão trabalho, da família que não apoia, enfim. Este reencarnou em condições de extrema penúria para recompor erros do passado. De repente viveu no passado com extrema riqueza, tinha tudo e não deu valor adequado. Aí vai viver em condições de penúria para resgatar então este erro do passado. Então isso é importante para nós refletir sobre a vida e aproveitar a vida. Porque nessa escola, se nós não bem aproveitá-la, nós com certeza a ela vamos retornar e vamos sofrer mais ainda. Nós temos uma mensagem da Joana que nos fala sobre um item muito importante, que é assim, é da obra Vida Feliz. E diz, mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e de otimismo. A mente é dínamo poderoso, A mente é dínamo poderoso. Então, a partir daí, nós temos uma ideia da força do pensamento. A mente é dínamo poderoso. A força mental é inquestionável. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Saúde mental, condição para a saúde física. Conforme pensares, então atrairá vibrações equivalentes. Quem cultiva a doença sempre padece problemas dessa natureza. Isto é uma afirmativa que é verdadeira. Quem cultiva a doença sempre padece problemas dessa natureza. E a Joana nos convida. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as melhores soluções. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Quando nós falamos das coisas da mente, e quando nós falamos da saúde mental, é importante nós fazer alguns exercícios mentais. Por exemplo, quando a gente trabalha com a mente, a gente começa a conhecer o pensamento dos demais. Começa a sentir o pensamento dos demais. E nesse momento estou sentindo o pensamento de todos vocês e que está dizendo assim, encerra, que depois da chuvinha eu quero ir para casa. Então estão conhecendo o pensamento de vocês. E por conhecer o pensamento de vocês, nós vamos encerrar o trabalho dessa tarde.
Agradecendo a todos pela oportunidade de aqui estar, a esta casa abençoada, a todos nossos irmãos queridos, o Cleto, o Antônio, a Cláudia, enfim, a todos os amigos que há tantos anos nós estamos juntos aí na seara da doutrina dos Espíritos. Desejamos que o Senhor do Universo possa iluminar a cada um em particular, possa abençoar cada um, e que a luz grandiosa do Mestre amigo possa nos iluminar nossa existência. Muito obrigado a todos.